Amém. Boa noite a todos. Nós estamos continuando nosso estudo dos dons. Realmente já fizemos só uma mensagem essa segunda. Eu notei hoje, quando estava estudando, que tem um pouco repetido nessa do último. Mas por que repetir? Porque eu esqueci o que eu coloquei? Não. É para realmente gravar esses princípios que estamos aprendendo. O hino que acabamos de entregar, vamos cantar no final do culto. Guarde na sua Bíblia e ao culto em que eu estou pregando, vamos fechar com este hino. Por quê? O hino é Mãos ao Trabalho para os que estão ouvindo de vídeo, então não sabe. Colin. É Mãos ao Trabalho. Por quê? Nós estamos estudando os dons não para saber tanto o que eu tenho e tudo, não é focalizado na gente, mas é focalizado no trabalho de Deus. Porque o problema que nós estamos enfrentando hoje em dia é que a igreja, tudo bem, pode saber o dom que tem, mas mesmo assim fica sentado na cadeira ou no banco fazendo nada. Os dons não foram dados para fazer nada, foram dados para servir o Senhor. Então, essa é a razão do hino Mãos ao Trabalho. Então, nós já vimos essa slide antes. Cada membro da igreja local tem que funcionar junto. E o que nós usamos como ilustração? O corpo. Se uma parte do nosso corpo não estiver funcionando corretamente, a gente ou fica aleijado, como eu fico um pouco sem equilíbrio. Entrando na igreja hoje à noite, eu estava andando para frente, eu olhei para o pastor Robson ao lado e eu perdi o equilíbrio. É normal para mim. Não é bom, é um defeito, mas uma parte do meu corpo não está funcionando da maneira certa. Na igreja local é a mesma coisa. A igreja local vai mancando, vai sofrendo. Quando você, como um cristão, como tendo Cristo como seu Salvador, não peleje para usar tudo que Deus colocou na sua vida para o servir de todo o seu coração. É nossa obrigação. Então, nós estamos estudando sobre os dons espirituais e essa solicita uma pergunta: o que é um dom espiritual? Tinha outra mensagem no livro de Atos que nós descobrimos que tinha dois tipos de dons. Os dons que eram dons de milagres, e línguas, de profecia e tudo, que foram usados para autenticar as palavras dos apóstolos. Hoje em dia nós usamos o que para autenticar o que nós falamos? A palavra de Deus. Mas o Paulo tinha o livro de 1 Coríntios, quando ele pregava? Não, ele que escreveu. Ele tinha de 1 João, de Apocalipse? Não, foram escritos depois. Então, eles falaram do Espírito Santo, falaram as palavras de Deus e depois foram escritos, mas autenticaram a sua mensagem com os dons milagrosos, vamos dizer, línguas, curas, profecia. Tem mais um? Esses são os principais, não é? Então, essas foram para autenticar. E vamos ver versículos hoje à noite que vai mostrar esse fato. Então, quando falamos sobre dons, estamos nos referindo à capacitação sobrenatural que Deus deu aos seus filhos para que cumpram a missão de conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus Cristo. Esse é um dom. Cada pessoa tem um dom. Tem vários tipos de dons que vamos ver nessas próximas semanas. Então não vai querer faltar, porque vamos continuar e vamos com cada dom explicando. Eu já notei num estudo de dons muitos anos atrás
que eu tenho as características ruins de todos os dons. Porque vamos ver as características boas e os defeitos que quem tem esse dom. Eu tenho todos os ruins. Dos bons é meio difícil, mas os características ruins eu tenho. Os dons são ferramentas ou equipamentos necessários para cumprirmos a nossa missão com excelência. Está vendo? Para funcionar. Você não tem o dedo para chupar, não é? Quantas pessoas ainda chupam o dedo? Chupa ainda, Lucas? Não. Chupava, não chupava? Nem seus pais não lembram. Eu chupava quando eu era criancinha. E eu não lembro qual foi, mas tinha um dedo que tinha um sabor melhor do que o outro. Não, é verdade. Não é assim, Dona Maria? Um que ficava bom, o outro, tudo bem. Então, porque eu estou ficando assim, eu não quero chupar não. Mas que se uma parte não funciona bem, então faz falta. Vamos considerar hoje à noite 3 passagens bíblicas. 1 Coríntios, Efésios e 1 Timóteo. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais... O que é ignorante? Ignorante. Nós falamos de uma pessoa que é estora, que é muito brava e tudo, é muito ignorante, não sabe agir. Mas a palavra ignorante é uma palavra que caracteriza uma pessoa que não tem instrução, que é estúpido, não é bravo, tolo, inepto, imbecil, e revela falta de saber. Eis razão que nós falamos que tal pessoa é ignorante, porque não age segundo a sabedoria. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais pessoas sem instrução, são estúpidos, tolo, inepto, imbecil, e falta de saber. Esse é o que Paulo está falando. Efésios 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Edificação. O que significa a palavra edificação? Nós pensamos em edificar um prédio, não é? E tudo. E esse é o sentido, mas é a ação que faz com que alguém seja conduzido em direção ao aperfeiçoamento moral e o religioso. Culto e edificação dos fiéis. Então, o ensino para a pessoa crescer, seja construída para realmente servir o Senhor. 1 Timóteo 4, versos 13 a 15 fala: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezo o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te neles, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O dom. Lembra qual é a definição do dom? A capacidade sobrenatural que Deus deu aos seus filhos para que cumpram a missão de conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus Cristo. Esse é o dom. O dom não é para se exaltar, como eu já tinha pessoas que falam: você já recebeu a segunda bênção? Eu falo: eu já recebi mais que 2, eu já recebi milhares de bênçãos de Deus. Não, mas o senhor já falou em línguas. Eu falo em línguas.
Eu falo em português e inglês. É línguas, não é? E tudo. Eu estou aprendendo goiano também. Eu não uso muito não, mas tem as suas manias de falar, que não é ruim, mas é outro jeito de falar. Quando a gente viaja, vamos dizer, para o Rio Grande do Sul, eles falam, o senhor não é daqui não, hein? Eu falei, não, é claro, eu sou estrangeiro. Não, mas parece goiano. Eu falei, opa, coisa boa e tudo. Mas eu falo em duas línguas. O pastor Robson fala português, ele entende muito inglês e ele conhece o grego e hebraico também, pastor. Hebraico é mais complicado, hein? E tudo. Então, línguas e tudo. Mas tem pessoas que se exaltam falando, eu falo em línguas, eu tenho o dom de profecia. Nós vamos aprender nesses estudos que o dom de profecia, hoje em dia, não é predizer o futuro, mas relatar o que Deus falou com o povo. Como que vamos relatar o que Deus fala com o povo? Através da palavra de Deus. O profeta prega a palavra de Deus, mas isso tudo para frente. Dons espirituais. A má compreensão sobre os dons espirituais tem provocado uns resultados. Abusos, inclusive líderes que se acham infalíveis. Frustrações, esperando promessas que Deus não fez. Eu lembro uma senhora que casou com um homem incrédulo e eu falei, o nome dela era Maria. Mas já tem toda a história, sempre é Maria de José, já notou? Se você chegar aqui nessa e quer gritar o nome, fala, Maria, Maria. Mas Maria não mora lá, é Joana, mas tudo bem. Fala Maria. Mas o nome dela era Maria, ela casou com um incrédulo. Eu falei, a senhora não tinha Cristo como seu Salvador quando casou? E ela falou, eu tinha. Eu falei, por que casou com um incrédulo? Porque a Bíblia condena. E ela falou, não, mas uma irmã da nossa igreja profetizou que eu deveria casar com esse homem. E ele ia aceitar Cristo. E eu falei, mas é contra a Bíblia? Ele aceitou Cristo mesmo? Não. Então, a profecia não valia nada. Frustrações, esperando promessas que Deus não fez. Divisões, até apostasia da sã doutrina, separando-se, fazendo separação entre uns e os outros. Igrejas têm perdido o impacto da pregação do verdadeiro evangelho, sendo um instrumento de Satanás para instalar uma falsa igreja na terra. É sério. Eu já tentei falar com as pessoas sobre Cristo. Eles falaram, não, mas eu já fui batizado. Eu falei, mas você tem a certeza? Se morrer hoje, você vai para o céu? Mas pastor, o senhor não me entendeu? Já foi batizado, eu já até falei em línguas. Mas já chegou a um ponto na sua vida que você reconheceu que era pecadora, ou pecador separado de Deus, indo para o inferno, e colocou a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. E aí onde o Zé entra no assunto, pois é, e não dá uma resposta, por quê? Já foram enganados de pensar nessas compreensões erradas, então ficaram cegos com a palavra de Deus. Mas o que é um dom espiritual? Para cometer o pecado da negligência, é um outro resultado de mal compreensão. Não te faz negligente para com o dom que há em ti. Mateus fala, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, excelente, indolente, pessoa bem atrasada, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10,
porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Meus irmãos, de novo estou colocando ênfase. Você tem um dom de Deus, você tem Cristo como Salvador, você tem um dom. Então tem que usar para o Senhor. Para amadurecer, ou seja, tornar plenamente maduro, como ser humano e filho de Deus. Aperfeiçoamento, ou seja, desenvolvimento. Efésios 4, 15 a 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, quer dizer, ampliar, tornar grande, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio da toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A compreensão certa dos dons espirituais vai ter esses resultados. Tem perigos em não conhecer os dons, ou seja, o perigo é ficar imaturo, seguir a direção errada, ser relaxado em seu serviço a Deus, desperdiçar o que Deus nos deu, a confusão, orgulho, uso mal dos dons, como nós já falamos. Então, nós temos que compreender para que nós temos os dons e qual é o dom que realmente é mais poderoso, vamos dizer, mais efeituoso em nossas vidas, para servir eficientemente uns aos outros. 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom, seja excelente, insuperável, apropriado, digno de honra, despenseiros da multiforme graça de Deus. A razão que nós temos os dons. Nós lembramos do termo econômico, que significa administrar bem os recursos. Nós temos que fazer isso em nossas vidas em particular. Tem duas fases: eficiência e atualidade. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado, estar ansiosos ou preocupados com cuidados ao ponto de providenciar o necessário em favor uns dos outros. Eficiência significa o quê? A capacidade de produzir bem o efeito desejado com o mínimo de dispêndio de tempo, recursos, energia, enfim, tudo. Essa é a nossa responsabilidade quando nós estamos considerando a razão de compreender os dons. Produtividade. Olha, irmão Cláudio Vale, lá no seu serviço, eles querem que você faz o quê? Produzir. Se produzir, você ganha o salário do mês, não é? Mesmo que seja pouco, mas ganha. Se você não produzir, você ganha o quê? A rua. É a rua asfaltado, bonitinho, buracado e tudo. Mas ganha a rua, porque não está produzindo. É interessante. Eu não precisei de fazer boas obras para me tornar salvo. Eu simplesmente tinha de arrepender-me do meu pecado e colocar a minha confiança unicamente, totalmente no Senhor Jesus Cristo. Não é todos nós, é assim. Bom, eu não preciso trabalhar ou produzir para manter a minha salvação. Mas espera aí. Tiago ensina que ele falou: mostra a tua fé sem as obras, eu vou mostrar a minha fé pelas obras, ou seja, pela produtividade. Nós temos de produzir para o Senhor dedicação intensa
ao próximo e à obra do Senhor. Outra, para desempenhar fielmente o papel de servo e despenseiro de Deus. Várias palavras. Fidelidade, usado para indicar pessoas que mostram-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais. Eu conheço uma pessoa que viajou para fazer um serviço. O chefe dele não viajou com ele. Ele foi mandado para fazer um serviço. Foi lá, fez o serviço, voltou, e o chefe já sabia o que ele fazia e ficou satisfeito com o seu serviço. Pensa bem, Deus envia a gente para o mundo, para falar de Cristo, para ajudar as pessoas a crescer na fé, para ajudar a pessoa que talvez está precisando entender melhor o que Deus está querendo na sua vida. Se a gente não fizer, ele vai falar o quê? Servo mau. Servo mau. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, ou seja, mordomos do mistério de Deus. Ora, além disto, o que requer dos despenseiros é que cada um deles se encontra o quê? Fiel. Fiel. Fiel é verdadeiro, não uma pessoa que só faz de conta que está fazendo, mas é fiel mesmo, que faz o que deve fazer. Digno de confiança, que Deus pode contar com essa pessoa. Comprometida, veste camisa, confiável, faz parte da equipe. Para ser usado conforme a capacidade que Deus lhe deu. O ser humano tende a viver em um extremo, ou se despreciar, ou se supervalorizar. Então tem dois lados. Autodepreciação, que palavra difícil de pronunciar. Não se vê como inferior, menor valor. Arrogância, quem se pretende ser superior ou melhor e manifesta em atitude de desprezo aos outros. Mateus 25, versos 14, 15 e seguindo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, o outro deu 5, o outro 2 e o outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, esse é poder, habilidade, força. Então, ele partiu. Mordomia, hoje em dia nós não entendemos muito bem, mesmo que eu já preguei uma série de mensagens sobre mordomia. O mordomo simplesmente foi um homem que foi colocado pelo dono para manejar os bens do dono. Nada dos bens era seu, para ele possuir, mas ele andava, agia, tudo como era o dono dos bens. Quando o dono voltava, cobrava, fez um relatório para ver como é que ele lidou com os bens do dono. Eu terminei de ler 2 Crônicas. Não, foi 2 Crônicas, eu acho que foi. E eu notei que quando eles saíram de Babilônia, não foi Crônicas, foi em agora eu estou com vergonha, não lembro de nada. Neemias. Quando saiu, pesava todas as coisas. Tinha um relatório de cada coisa que eles levavam. Quando chegou no destino em Jerusalém, eles tinham de mostrar tudo e o relatório tinha de bater tudo, exatamente como saiu, levou. Deus nos deu talentos e Ele vai cobrar da gente o uso
daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, para experimentar a perfeita vontade de Deus, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu lhe perguntar, o animal sacrificado no templo, depois de ser sacrificado, aquele animal podia saber a vontade de Deus? Não, já morreu, não tem jeito, não é? Essa razão Paulo fala, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Então, vamos pensar, o sacrifício vivo quer dizer o quê? Bom, eu tenho vontade, mas a minha vontade tem que ser submissa à vontade de Deus, porque eu sou sacrifício vivo. Então, não é minha vontade que tem de mandar na minha vida, mas a vontade de Deus. Tem muitas coisas, eu estou passando por um período muito difícil hoje em dia. Um certo negócio eu não sei a vontade de Deus. Nós estamos colocando certas coisas em andamento para saber a vontade de Deus sobre um certo assunto. Mas eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Experimentar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuíno ou não, como nos metais. Então, para experimentar qual seja boa, então, examinar. A experiência com Deus, ver Deus agindo em você e através de você. Essa é experimentar a vontade de Deus. É uma verdadeira realização. Romanos 12, 3 é para servir com humildade, porque pela graça que foi me dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Quer dizer, apropriado, justo, real. Antes, pense com moderação, ter mente sã, ou seja, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria. Então, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é a nossa norma, para reconhecer a importância de cada membro do corpo de Cristo, em Romanos 12, versos 4 e 5. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. De novo, usando o corpo como exemplo, que como uma igreja deve funcionar, cada um com seu dom. Eu sei que os nossos mãos, cada parte da mão tem uma função. Eu não sei exatamente a função do dedinho, mas completa a força e tudo, não é? Mas cada um tem a sua função, e você tem a função nessa igreja também. Para servir nas áreas apropriadas, correspondente ao dom que você tem. 1 Coríntios 12, versos 17 a 20, fala: se todo o corpo fosse óleo, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Como quem quis? Deus quis, não nós. Nunca devemos falar: oh Deus, me dá um certo dom. Não. Deus coloca na nossa vida como Ele quer. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo.
para que haja variedade de ministérios, ou seja, maneiras de servir. 1 Coríntios 12, versos 5 a 6, há diversidade nos serviços, ou seja, dos ministérios. Há diversidade nas realizações. Aquele que foi feito, o resultado de uma operação. 1 Coríntios 12, 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, e nem todos são iguais. Há diferença entre união, todos cantando na mesma nota, e a unidade, várias notas em harmonia. É muito mais lindo, não é? Nós fomos para o aniversário da Igreja Batista Fundamental, e uma igreja cantou e tinha aquela harmonia, foi bonito, não foi? Foi bonito demais e tudo. Uma pessoa cantando sozinho, tudo bem, está bom, mas quando escuta a harmonia, é lindo. Esse é o corpo, trabalhando junto, cada um no seu dom. João 15, junto com 1 Coríntios 12, nos dá motivação para fazer toda a diferença no uso dos dons. Nós temos de usar os dons para a glória de Deus, para obedecer a Cristo, glorificando o Pai. Em João 15, verso 8, fala: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, não pouco, mas muito. Eu estava lendo hoje cedo no livro de Salmos. Eu notei uma coisa especial. Davi, o salmista, falou que ele queria que sua vida seja correta diante de Deus, para a salvação dos outros. Sabe que eu quero ver almas aceitando Cristo aqui, no nosso ministério. Vocês não querem? Eu quero de tanta vontade. Eu pensei, Deus, será que tem pecado na minha vida que está impedindo isso? Quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu quero que nós damos muito fruto. Servir sacrificialmente com seu dom é uma questão de gratidão amorosa, ou seja, gratidão a nosso Deus. Deus deu tudo para salvar sua alma. E nós temos que dar o quê? Tudo para o nosso Salvador. Verbalizar é mais fácil do que trabalhar duro, não é? Mas eu já tinha pessoas... Eu falei com uma pessoa que estava trabalhando na construção, uma vez, ela estava escorada no enxada assim. Eu falei, fulano, sabe uma coisa? O que é? Eu falei, você não tem de segurar aquela enxada no chão, não. Ela fica no chão sozinha. É melhor usar para trabalhar. E tudo. E ele começou eu não sei se ele começou a trabalhar, mas começou de mudar um pouco para cá e para lá, para produzir frutos efetivos. João 15:5 fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos uma árvore lá na estância. Eu e o irmão José estamos olhando lá. A árvore quase tudo está morto. Eu falei com ele, não, vamos cortar essa. Depois eu vi um ramo só, que tinha quatro, 5 laranja e tudo. 7. Ele já contou, está vendo? 7 lá, carregadinho e tudo. Falei, não, vamos deixar essa madurar primeiro, não é? Mas a árvore inteira, os outros eram sequinhos. Mas essa aqui estava produzindo. Eu vejo isso como a igreja hoje em dia. Eles dizem que 5% do povo faz 95% do serviço da igreja. Os outros 95% do povo só faz problemas e tudo. Então, é a nossa situação como aquela árvore secando, para comprovar que é verdadeiro discípulo de Cristo.
para experimentar transformação em sua vida, sendo verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. João 15:8 fala: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, ou seja, ver a existência e começar a ser os discípulos do Senhor Jesus Cristo, agir como discípulo, para experimentar, ou seja, realizar, para ficar satisfeito com o serviço do Senhor. João 15, verso 11: tendo-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, essa é a alegria e satisfação, seja completo, ou seja, realizado. Olha, amanhã eu vou fazer 75 anos. Eu ainda não me sinto realizado. Eu quero fazer mais. Eu tenho tanto, Dona Suzana tem dado comigo às vezes. Não, você tem tantos projetos, sempre está pensando em fazer mais. É um costume da gente, mas o que vai dar mais satisfação é vendo fruto, e o fruto vai permanecer. Para contribuir na capacitação do corpo de Cristo, verso 12 de Efésios 4, com vistos ao aperfeiçoamento, ou seja, capacitação, aperfeiçoamento dos santos. Contribuir para todos alcance o alvo de ser igual a Cristo. Esse é seu caráter, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida, ou seja, da estatura da plenitude de Cristo, pela maturidade e espiritualidade do caráter de Cristo, ou seja, a plenitude de Cristo. Esse é o que nós estamos focalizando, esse é o que nós estamos querendo, e esse é o foco dessas mensagens. Começando semana que vem, eu quero começar nos dons mesmo. Essa foi um tipo de introdução, e foi muito didática e tudo, eu sei, mas eu quero que os irmãos entendam, sem dúvida, que não é aceitável fazer nada. Não é. Deus não aceita. Não é que sua salvação depende disso, mas Deus não aceita a gente fazer nada. Ele quer que nós usamos o que Ele colocou nas nossas mãos para o servir. E agora pergunta: você tem Cristo como seu Salvador? Eu acho que a maioria, se não todos, falariam sim, eu tenho Cristo como meu Salvador. Como você está servindo o Senhor agora? Eu estou orando pela obra. Amém, vamos ter o tempo de oração depois, agora. Mas o que você está fazendo para o Senhor? Eu não falto culto. Muito, isso é admirável, tudo bem. Mas o que está fazendo dentro dos dons, dentro que Deus colocou na sua vida para servir o Senhor? Tem gente, às vezes, hoje em dia, que eu já vi lá nos Estados Unidos, eu estava procurando alguém para trabalhar com a gente. Eu vi pessoas formadas que já pastorearam igrejas e tudo, e estavam sentados no banco na igreja. Eu falei, não tem ministério? Não, eu estou entre os ministérios. Eu falei, você já orou e já pensou sobre o Brasil? Eles preferem ficar sentados no banco do que ir servir o Senhor. Será que é só lá? Eu já viajei para os outros lugares aqui no Brasil, que tem um instituto e tudo, e o povo, em vez de servir o Senhor, fica sentado no banco. Meus amados, nós temos de ter uma igreja que cada pessoa vai operar dentro dos seus limites, dentro dos dons que Deus colocou na sua mão. Então vamos orar. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu quero produzir fruto. Eu quero que meu fruto permaneça. Amém? Vamos orar.
Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Pai, não foi difícil entender, foi uma coisa natural. É capaz que os que ouviram essa mensagem poderia até ensinar melhor do que a gente. Certamente, talvez com o uso da língua portuguesa melhor. Mas de qualquer jeito, Pai, nós entendemos. E agora ajuda que a gente possa ser ouvintes praticantes, que possamos servir o Senhor com as capacidades que o Senhor nos deu. Pai, é fácil criticar os outros sem fazer nada, mas é muito melhor servir o Senhor, deixar os outros criticar a gente, mas tendo a aprovação do Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, levantando todos nós para servir o Senhor como um corpo só. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, já agradecido. Amém. Amém. Isso aí. Então, Lucas, pode ir. Amém. Então,